Poemas completos de Alberto Caeiro. Esse é o poema de número 8, No Meio-Dia de Primavera. Esse é o terceiro vídeo, né? Primeiro vídeo eu só li, segundo vídeo a gente começou a explorar esse poema, esse é o segundo vídeo de exploração, né? Falei no final do vídeo passado, a gente vai discutir, palavra horrível para o que a gente está fazendo aqui, não expressa, né? A gente vai conversar, a gente vai tentar explorar isso daqui, né? Discutir significa que eu tenho uma ideia e você tem a outra e a gente vai tentar chegar a uma conclusão. É o oposto disso daqui. É claro, se você não assistiu os outros vídeos, assista pelo menos o vídeo anterior, senão você não vai perder o fio da meada, né? A mim ensinou-me a tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. É o menino Jesus que ensinou toda a arte do guardador de rebanhos. Basicamente, a arte do guardador de rebanhos é ver, né? Então, eu simplesmente saio e vejo. O que eu tenho para falar sobre isso? Eu não sei o que eu tenho para falar sobre isso. Eu vejo, né? O menino Jesus não me explica nada. O menino Jesus, quando fala, ele fica falando mal, né? Ele fica falando que a Igreja Católica é estúpida, que Deus é estúpido, que o Espírito Santo fica cagando lá. Quando ele fala, ele fica falando como uma criança mesmo. Então ele não me explica muita coisa. Ele não me explica, então, o que é Deus. Ele fala mal de Deus. É isso que ele faz. Ele fala mal de Deus. Ele fofoca sobre Deus. E é muito mais interessante ver ele fofocando pelo fato de ele se mostrar como uma criança que fica falando mal dos coleguinhas, do que pelo conteúdo da fala dele. O que ele faz de muito bonito é se mostrar, como nesse caso, e mostrar para mim as coisas, né? Os exemplos aqui são extremamente interessantes, né? Porque as flores, sim, as flores dos poetas trabalham bastante, mas é interessante porque também tem a pedra, uma mera pedra. Então dá até pra gente pegar uma coisa que não é natural, uma mera bateria de câmera, né? Se você para e olha, sente o peso dela, sente a textura dessa bateria, olha mais uma vez de um outro ângulo, coloca ela em cima da mesa, baixa o olhar e olha de um outro ângulo ainda, você vai ver que uma mera bateria de câmera, né, vai se expandindo em significado. Tem mais significado, mais significado, mais significado. Se você faz isso no estado de humor propício, e às vezes não é fácil entrar nesse estado de humor, que é o estado de estar totalmente aberto à experiência, se você faz isso no estado de humor propício com uma árvore, a árvore se explode em significado, você quase que não aguenta. Eu sempre gosto de enfatizar aquela cena do Beleza Americana, né? Que tá lá um moleque que vende droga e ele fala pra namorada dele: você quer ver a coisa mais bonita que eu já gravei? Ele tem um hobby de ficar gravando coisas, né? Ela fala que quer. E é 15 minutos dele gravando uma sacola sendo levada pelo vento, né? E é um pouco antes da chuva, então essa sacola dançava no ar. E logo depois ele fala algo como: às vezes eu vejo tanta beleza no mundo, e os olhos dele enchem de lágrimas, que eu penso que eu não vou aguentar. Eu penso que eu não vou aguentar, é muito pra mim. E não sabendo, não é o fato de saber coisa suficiente, não é que esse piá era um gênio, ele conseguia ver significado de uma sacola, não era isso. Era um estado de espírito, ele estava aberto à experiência. E o que o menino Jesus faz é simplesmente te abrir a experiência. Fala, para, eu não estou falando de geologia. Eu não estou falando se as pedras são usadas para isso, ou se a pedra pode representar a fortaleza, a pedra representa o caráter, enquanto a água, a malha... Não estou falando disso, para, olha aqui para essa pedra. E aí você começa a querer tagarelar e ele fala, não, olha para a pedra, olha aqui.
olha, olha. É só isso que ele fala. E aí você olha as reentrâncias da pedra, você olha o jogo de luz e sombras que a pedra faz, você sente a textura da pedra e você tem a vontade de falar alguma coisa, chegar a uma conclusão e falar, realmente a percepção da pedra, ele fala, não, olha para a pedra, olha para a pedra. Basicamente é isso que o menino Jesus faz, né? Olha como é que essa pedra é engraçada. Olha todas essas coisas que há nas flores, né? Olha quando você pega a pedra na mão, como... Olha, você já percebeu isso? E você tem que olhar e falar, não, eu nunca percebi isso. Eu nunca percebi isso. Ou se eu percebi, eu era menino e já me esqueci. E novamente não tem como não traçar um paralelo com a experiência que a gente tem com criança. Volto a enfatizar, falei sobre a experiência do meu filho Arthur, olhando as flores e tudo mais. E uma coisa que ele fazia realmente era isso, me trazia um mato, entregava, ia explorar, né? E se em vez, eu tive a sorte de fazer isso, se em vez de eu simplesmente pegar esse mato, colocar do lado e ficar pensando em outras coisas, eu pegar esse mato e realmente olhar, aceitar o que o meu filho de 2 anos me deu. Aí eu sou sortudo. Aí eu consegui ver o que desde a minha infância eu já não conseguia ver mais, né? O menino Jesus ensina aqui também a lição para poeta, né? A gente já vai ver que o menino Jesus é a poesia do poeta. Os seus personagens, né? Você vai ler qualquer personagem maravilhoso de uma literatura boa, né? Eles não estão ali para provar ponto nenhum, né? Tanto é que um bom escritor às vezes trai a sua própria ideologia, né? Então ele tem uma ideologia, a ideologia é fraca, né? Ou até falsa, mas ele escreve, um bom escritor, ele escreve prestando tanta atenção no seu personagem que já não tem conclusão nenhuma. O livro se limpa daquilo ali, porque o trabalho é só ver a vida de algumas pessoas, né? É isso que o bom escritor faz. É esse o nosso trabalho como leitores de literatura, né? Eu não vou pegar o Thomas Mann, aqui, ó, Montanha Mágica, que a gente trabalha aqui no canal, eu não vou pegar o livro para dizer que isso é representativo da obra do Thomas Mann e também é representativo do começo do século XX, porque blá blá blá, 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 tese, blá blá blá, mestrado, blá blá blá, livro, blá blá blá, blá blá blá, e assim por diante. Não vou fazer isso, né? Embora as pessoas possam fazer isso, isso não é ruim. Mas antes, e mais importante do que tudo isso, é pegar esse livro aqui e olhar como eu vou olhar uma pedra. É ler e entender. Ah, tá, mas quais são as suas conclusões? Eu não sei quais são as minhas conclusões, mas eu sei que essa pedra é bonita. E eu vou ler. Eu vou ler e vou tentar entender. Só isso, né? Só isso é o nosso trabalho. E aí aqui a gente vai para a fofoca, né? Para o falar mal que Jesus faz. Diz-me muito mal de Deus, diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. Perceba, são mentiras tão pueris que não tem como você não sorrir, né? A primeira parte, ela pode dar mais trabalho para nós levar isso como mentira que Jesus criou, né? O menino Jesus criou. Então, por exemplo, que ele tinha que estar tudo sério no céu e que ele tinha que descer e morrer na cruz, esse tipo de coisa. Mas aqui, sabe aquela história, o teu filho chega para você e fala assim, pai, o meu amigo sei lá, o meu amigo você está falando de crianças que não se comportam. Ah, é verdade, o meu amigo bateu na professora. São mentiras tão pueris que você fala, filho, papai sabe quando você mente, sabia? Papai sabe quando você mente. Minha filha Letícia está saindo dessa fase, né? Ela vinha com essas histórias incríveis. Eu falo, filha, eu sei que não é verdade, né? Então é essas mentiras pueris que ele está contando aqui, né? Diz-me muito mal de Deus. Diz a minha... Sempre me interrompo, né? Mas a minha como é que é? Minha dedução aqui, o que eu aposto, é aquilo que eu falei para vocês no começo. Ele não lembra mais de quase nada do céu, né? Ele já não é mais o Deus.
pelo menos não esse tipo de Deus. Ele é totalmente homem, né? E alguém pergunta, e aí, como é que era o céu? E ele não sabe como era o céu. E aí ele inventa. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. O menino ouviu falar da Igreja Católica. E que conclusões que o menino ouviu, chegou? A Igreja Católica é estúpida, né? E tudo isso daqui é estúpido como a Igreja Católica. Deus é estúpido que nem a Igreja Católica. E a Maria fica lá fazendo meia, que nem a tia ali. E assim por diante. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que ele as criou, do que duvido. Ele não sabe. Percebeu? Percebeu como ele não tem acesso ao conhecimento divino? Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Isso o menino falando, né? Deus fala, os seres cantam a minha glória. Isso é Bíblia, ok? Não é que Deus falou para ele, a gente ainda não sabe, é o que ele escutou dos homens que Deus falou. Né? Ele diz que, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e nada mais, e por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o próprio poeta nos fala, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo ao colo para casa. Vou abrir um outro vídeo, minha bateria está acabando, para a gente continuar vendo